Senhoras e senhores, com a matéria TechCrunch, TikTok foi banido pelo presidente Biden. Ele assinou uma lei que passou, obviamente, pelo Congresso, né, Senado e a Câmara deles, né, que é a Casa dos Representantes, que bane o TikTok. Então, agora, a partir da assinatura dessa lei, o TikTok vai ter 9 meses para fazer o desinvestimento. Não tem uma tradução boa para isso. Que é basicamente, o TikTok não está banido dos Estados Unidos, porém, eles vão ter que vender a empresa para uma empresa que não seja chinesa, até onde eu entendi, em 9 meses. E ele acabou de passar recentemente pelo Senado e foi meio com apoio bipartidário, tá? Geral, Tanto os democratas quanto os republicanos, eles apoiaram na Câmara e no Senado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer agora, porque pela definição dessa lei disso que foi assinado, o TikTok, de fato, ou sai dos Estados Unidos, ou a empresa que é dona dele, que é uma chinesa chamada ByteDance, vai ter que vender para uma outra empresa, provavelmente uma norte-americana. Isso é uma coisa meio complicada agora, porque a gente tá tendo toda essa discussão sobre liberdade de expressão, sobre esse tipo de coisa, e o que aconteceu agora nos Estados Unidos é que, principalmente os políticos, né, eleitos que, tanto da Câmara, tanto a Casa dos Representantes, quanto do Senado americano, que estão ligados aos comitês de inteligência, a parte de inteligência dos Estados Unidos, estavam apoiando muito a aprovação disso, porque segundo eles, também segundo a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o TikTok representa um risco para os americanos, porque, pela lei da China, tudo que o governo pedir para uma empresa chinesa, ela tem que fornecer. E, obviamente, o TikTok coleta dados de muitos americanos, porque é um aplicativo muito popular nos Estados Unidos. E isso tornaria o público americano e os Estados Unidos vulneráveis a esse tipo de coleta de informação e fornecimento de informação para o governo chinês. Essa é a argumentação deles. O TikTok tentou, durante todo o tempo, oferecer várias seguranças. Apesar da ByteDance ser uma empresa chinesa, o TikTok, ele tá dentro do guarda-chuva da ByteDance, mas ele por si é uma empresa de Singapura e dos Estados Unidos, tá? O CEO é de Singapura e ele estabeleceu vários tipos de colaboração com o governo americano para fazer o monitoramento de dados. Ele estabeleceu um isolamento de dados dos Estados Unidos para eles, em teoria, não serem vazados para outros lugares. Tem detalhes técnicos disso. Eles trouxeram empresas americanas também para trabalhar junto com ele neles e certificar essa proteção de dados. Mas, de qualquer forma, essas coisas não serviram para o governo dos Estados Unidos. Claro que o governo dos Estados Unidos não colocou todos os detalhes do que justificariam o porquê dessa necessidade de proteção do público americano, mas todo mundo que teve acesso a dados sigilosos de segurança, tá falando assim, confia em mim, inclusive os políticos, confia em mim, gente. A gente tem que acabar com isso. E, de fato, essa lei foi aprovada no Senado e na Câmara, foi um pacote de leis, tá? Junto com a lei também para poder prover 95 bilhões de doação, né, militar para Ucrânia e para Israel. Aí no meio também estava o banimento esse negócio de desinvestimento do TikTok. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. O TikTok disse que não vai vender, tá? Eles não vão abrir mão. Preferem sair dos Estados Unidos. Mas também a gente tem que considerar uma coisa. Eles obviamente vão disputar isso em corte. É constitucional o governo americano fazer isso? Obrigar uma empresa a ser vendida por questões de segurança? E é claro que o governo americano deu 9 meses, mas eu acho muito difícil desse prazo acabar em 9 meses. Eu não duvido de um cenário em que a gente tenha anos de disputa judicial. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas os Estados Unidos, de fato, puxou o plug, né? Tá tentando puxar o plug do TikTok. Acabar com o TikTok em território americano. Isso, pra mim, é o fim do TikTok no Ocidente. Por quê? É o maior mercado, né? Porque, mesmo você sendo brasileiro, boa parte do conteúdo que você, que os europeus, que as outras pessoas do resto do mundo consomem, é produzido nos Estados Unidos. Boa parte do conteúdo de criadores brasileiros é copiado de criadores. Brincadeira, mas tem muita gente copia. Então, assim, tem um impacto não só para o governo, para o mercado americano, que provavelmente deve ser um dos maiores, se não o maior mercado do TikTok em termos de receita, né? Os Estados Unidos têm muito dinheiro. Mas também é um mercado que é fonte de conteúdo que o mundo inteiro consome. Aqui no Canadá, tipo assim, vive em função dos Estados Unidos. É muito... Aqui, ainda mais que a língua é a mesma, né? É básico. E a cultura, né, também. Tipo assim, é muito próximo. Então, basicamente, como aqui tem muito menos criadores, se acabar lá, automaticamente mata aqui também. Mesmo que não se tenha uma medida semelhante por parte do Estado aqui, é muito difícil você ter sobrevida, né? Você não tem
tantos criadores canadenses para abastecer com novidade, assim, para movimentar, eu acho. E não só isso. A gente tem também aqui uma notícia agora que talvez a DJI seja a próxima a ser banida dos Estados Unidos. A DJI, eu vou falar assim, a empresa que mora no meu coração, que, tipo, os drones, elas são sensacionais. Não, salva a gente, né? Não, os drones da DJI são tipo assim... Eles resolvem os problemas, é maravilhoso. Entrega tudo. Tipo, não tem nenhuma empresa que chegue perto em termos desses drones voltados para consumidores. Com preços, entre aspas, acessíveis. Eu digo preço acessível, obviamente, que é caro, mas eu digo acessível no sentido de você não precisa do orçamento de uma grande produção para poder usar. Eles já estão estudando por quê. O problema da DJI é porque é drone. Porque ela faz log, tem coisa de salvar as coisas nas nuvens e de fato, sendo uma empresa chinesa, se o governo chinês pedir dados para ela, ela pode fornecer dados que são problemáticos para os Estados Unidos, né? Você voa seu drone aí perto de uma base, ó, a gente tá vendo aqui que o cara logou, a gente tem o log do voo dele, né? Eu não sei se a DJI oferece algum serviço de salvar as coisas nas nuvens, mas a gente tem um log aqui do voo dele, voa perto dessa base dos Estados Unidos, a gente quer ter essas imagens, você pode, por favor, puxar aí e mandar pra gente? Eu não sei se isso é possível. Eu sei que a DJI, ela mantém os logs, porque você precisa do log para poder reivindicar seguro, tá? Se você tiver seguro do seu drone com eles, seu drone quebrar, desaparecer, para determinar que o que aconteceu vai ser coberto pelo seguro, como aconteceu comigo, com o meu, você tem que mandar o log para eles de voo, que é tipo assim, tudo de voo. Para eles determinarem, tá aqui o drone parou de ter contato com o controle pra aqui. Tudo que foi contado, Exatamente. Né? Para garantir que não é você que quebrou o treco. Então, eu não sei se eles têm um serviço de nuvens também, mas, por exemplo, se você cruzar um serviço de salvar imagens nas nuvens com log, você poderia, por exemplo, pegar as imagens de alguém que sobrevoou perto de alguma área sensível, tá? E aí o governo chinês poderia ter acesso a isso. Isso eu tô só especulando, tá? Não tem nenhuma informação de que a DJI colabora com o governo chinês dessa forma. Mas a gente sabe que existe uma lei na China em que eles teriam que. E aqui eles continuam falando, essa matéria aqui do The Verge, na verdade é uma matéria que saiu do New York Times, eles estão elaborando em cima dela. O que eles vão fazer é meio que, pelo que eu entendi, colocar a DJI na mesma lista de entidades na qual eles colocaram a Huawei e a ZTE, que é a lista de empresas com as quais empresas americanas não podem ter negócios. Basicamente isso. Cara. Tá? E isso é complicado. A Huawei basicamente desapareceu do Ocidente, né? Deve ter no Brasil ainda, mas, tipo assim, eles não têm acesso. E na América Latina, né? Não sei. Porque, como eles não podem ter negócios com o Google, eles podem ter Android, porque Android, em teoria, a Google disponibiliza a distribuição, né? Só que eles não podem ter os serviços do Google. Então, não tem Gmail, não tem Google Maps, não tem várias coisas que a gente normalmente usa, nada. né? Não tem carteira, não tem o Google Wallet, não tem nada. Play Store? Não, eles têm uma loja própria. Não, eles têm uma loja própria. Isso é um grande problema. Se acontecer isso com a DJI, basicamente não vai ter a comercialização dele nos Estados Unidos. Nem manutenção, nada, nem manutenção, né? Até onde eu sei. E também, eu não sei se a gente vai poder continuar voando com eles aqui. É esquisito, né? Muito esquisito, assim. Você sair de um ambiente de liberdade comercial para um momento tenso. E isso é complicado demais. Porque, tipo assim, isso limita a distribuição desses produtos no mundo inteiro. Talvez nem tanto para a DJI, porque todo o software, tudo que eles usam é basicamente proprietário. Eu não sei, por exemplo, se tem alguma coisa que eles compram de uma empresa americana, eles vão poder comprar mais. Né? Talvez isso complique a vida deles um pouco. Uma peça, alguma coisa assim, um processador, sei lá. Mas até onde eu sei, eles não têm nada tão sensível assim. Mas o que tá acontecendo aqui agora, e é um problema pra gente, inclusive para quem é brasileiro, porque você pode ter o governo americano determinando os produtos aos quais você vai ter acesso, inclusive no Brasil. Isso é louco. Tipo assim, eu não sei se a Huawei continua comercializando no Brasil, vocês podem me dizer aí. Disseram ali que só se importar. Só se importar. Tipo assim, basicamente você no Brasil não vai comprar mais um celular da Huawei porque o governo americano determinou. Para uma segurança deles, né? Não, o governo americano decidiu. A mesma coisa pode ser para a DJI. E aí, mas quem vai substituir, né? Qual marca que produz drone? Como é que fica o mercado? Eu acho extremamente complicado. Eu entendo os medos de segurança dos Estados Unidos. Eles estão agora numa guerra fria com a China, vamos concordar, tá? É um tipo de guerra fria. Os Estados Unidos agora está construindo um cordão militar no mar chinês, tá? Que vai lá do Japão até as Filipinas, né? Que envolve a Austrália, que envolve um monte de gente. Eles estão basicamente preparando a resposta para se a China um dia quiser fazer alguma gracinha com Taiwan.
Isso está acontecendo agora. Você tem uma guerra fria acontecendo agora. Dentro desse negócio aqui de banimento do TikTok, dessa carta que teve também, foi num pacote, teve o auxílio para Ucrânia, para Israel, mas também teve mais 8 bilhões para esse auxílio coordenado no Mar da China, no Pacífico. Cordão, né? Que eles estão de fato construindo cordão em ilhas do Japão e descendo até as Filipinas. É um treco doido, de base assim. militar. É até complicado você falar isso, que tipo assim, imagina se a China tivesse construindo base... no Golfo do México. Exatamente, é tipo isso, é bizarro o que tá acontecendo agora. A gente tá tendo uma guerra fria. Tá rolando uma tensão, né? Foi um ponto que está sendo debatido agora em relações internacionais. Eu vi até o John Mearsheimer, que é um teórico muito famoso de relações internacionais, dizendo recentemente que a gente migrou de um sistema unipolar, tá, que a gente teve depois da Guerra Fria, com os Estados Unidos manda em tudo, e a gente entrou, né, num sistema multipolar agora. Você tem 3 potências no mundo, militares e tal. Você tem os Estados Unidos em primeiro, a China em segundo, e num distante terceiro, mas ainda assim relevante, a Rússia. Basicamente, o Putin trouxe a Rússia de volta dos mortos, né? E a Rússia agora é uma força que você tem que endereçar, né? Passou a época aí que, igual, tipo, logo depois da fim da Guerra Fria, que você teve a década de vergonha da Rússia, né, quando eles afundaram de fato, que os Estados Unidos pôde ir lá e colocar os países do Báltico e outros países que eram do grupo soviético antes, né, do fim da Guerra Fria, colocar eles na OTAN. Hoje você não pode mais fazer isso, tá? Antes a Rússia não tinha nem como dar pitaco. Hoje a Rússia fala, não, a OTAN falou que ia colocar a Geórgia, falou que ia entrar... bem-vindar também a Ucrânia na OTAN, a Rússia invadiu os dois. Então, assim, a gente tem essa realidade agora. A galera não lembra mais como é que era, né? Um mundo dividido. Porque a gente teve um momento unipolar, de fato, dos Estados Unidos. Só que agora a coisa vai mudar, sabe? Não, já mudou, né? Já tá tenso demais. A gente já fica... Vocês vão viver um momento... A gente, né? Vamos viver um momento que a gente não tinha experimentado ainda. Essa tensão. A gente vai ver o mundo tá se dividindo. Esse tecido já tá desfiando, né? E a gente tá vendo essa coisa agora no comércio, na estruturação das empresas, tecnologia, tipo assim, os Estados Unidos ele vetou a venda de certos processadores da NVIDIA para a China, que é para pesquisa de inteligência artificial. Não só isso, os Estados Unidos veta o acesso da China a tecnologias mais avançadas de processadores. A Huawei está investindo nessa área pesada, né, para ver se a China consegue ter uma autonomia nisso, porque, se você não sabe, 90% dos processadores mais avançados que a gente tem hoje, né, se seu computador não for da Intel, o que provavelmente tem no seu computador, até a Intel agora está usando isso, o processador do seu celular, você tem um Android, você tem um iPhone, você tem um Snapdragon mais avançado, ou qualquer processador da Apple, 90% dos processadores top de linha que a gente tem hoje são feitos em Taiwan, pela TSMC. E Taiwan é uma província rebelde da China, né? Se você não sabe de toda a história, você teve a Revolução Comunista, o governo capitalista, entre aspas, da China, fugiu para Taiwan. Então, Taiwan tem uma administração separada da China, embora ela nunca tenha reivindicado independência formalmente, tá? Tanto Taiwan quanto a China reivindicam a política de uma China única, só que, obviamente, a galera de Taiwan acha que eles são o governo legítimo e o governo comunista no continente chinês acha que eles são o governo legítimo. Mas você tem esse problema, que o mundo inteiro depende de Taiwan, porque essa empresa chamada TSMC fabrica os processadores mais avançados do mundo. Inclusive, todos esses que vocês estão vendo agora, mais avançados para pesquisa de inteligência artificial. São desenvolvidos pela NVIDIA, que é uma empresa americana, só que são fabricados, a NVIDIA não tem fábricas próprias, ela só faz o design. Fabricados pela TSMC em Taiwan. O mundo vai mudar, tá? Eu acho que essa coisa do TikTok que a gente tá vendo agora é só... o início. Um dos primeiros sinais. Uma das primeiras grandes vítimas. A primeira grande vítima foi a Huawei, eu acho. A Huawei basicamente foi tirada do cenário mundial. E era uma das grandes empresas de celulares antes. Eu vi a galera falando, e o povo que trabalha com isso? Gente, o governo americano tá nem aí, não quer saber nada, entendeu? Não quer saber mesmo. Eu vi gente falando, o Biden perdeu a eleição agora porque o povo do TikTok vai contra. Tipo assim... O Trump faria a mesma coisa. Ele tinha ventilado essa ideia com ele, sabe? Não, o primeiro a tentar fazer isso foi o Trump. Exatamente. Por isso que a gente fala que o treco é bipartidário. Isso não foi uma coisa do Biden e tal. Isso aconteceria com o Trump e teria talvez acontecido antes.